Jesus está intimamente ligado às Escrituras. E nós vemos, por exemplo, aqui que há uma mensagem poderosa em São João 5, 45, 47, que diz assim, São João 5, 45, 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Você vê aqui a intimidade, né, que Jesus tinha com a ligação, né? Era uma ligação, uma relação íntima entre Jesus e as Escrituras, não é? E algumas pessoas afirmam que, ao falar, Jesus colocava suas palavras em claro contraste com as Escrituras, como as encontramos no Antigo Testamento. Essas pessoas declaram que as palavras de Cristo estão até mesmo acima das palavras bíblicas. No Novo Testamento, Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Compare com Mateus 5, 21, 22, enfim, os textos aqui que nós vemos. Né? Nós temos visto Jesus sempre falar isso, né? Eu visto o que foi dito, eu porém vos digo. Quando disse essas coisas famosas palavras do Sermão da Montanha, ele não tentou abandonar nem abolir o Antigo Testamento, como alguns podem afirmar, né? Ao invés disso, ele respondeu várias interpretações das Escrituras e as tradições orais usadas por alguns estudiosos de sua época para justificar comportamentos em relação a outras pessoas, como odiar os inimigos, entre outras coisas que Deus não tolerava nem nunca ordenou. Né? Nós temos ali então a tradição que, ao interpretar a Bíblia, cria de um jeito. Então Jesus veio para dar o verdadeiro significado do que os textos bíblicos apresentam. Jesus não aboliu o Antigo Testamento nem diminuiu a sua autoridade em nenhum grau. O oposto é verdadeiro. O Antigo Testamento, de fato, prova quem ele é. Cristo intensificou o significado das declarações das Escrituras, mostrando-nos as intenções originais de Deus. Usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia ou denegrir partes da palavra como se não fossem inspiradas, talvez seja uma das mais sutis e ainda mais perigosas críticas às Escrituras, visto que ela é feita exatamente em nome de Jesus. Cristo reconheceu a grande autoridade das Escrituras, que em seus dias consistiam apenas no Antigo Testamento. Né? Vale lembrar que a única Bíblia, né, que existia naquele tempo era o Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento ainda. Né? A Bíblia de Jesus, dos apóstolos, toda a igreja primitiva era o Antigo Testamento. Que outras evidências necessitamos de como também devemos considerar o Antigo Testamento? Longe de enfraquecer a autoridade das Escrituras, Jesus constantemente as defendeu como um guia confiável e fidedigno. Isso aqui é muito importante. Você vê claramente Jesus colocando que, de fato, a Bíblia ela é um guia confiável. Né? Tem gente que diz que não, a Bíblia é um livro, é apenas um livro, ele não é uma obra divina, mas para isso você tem que desconsiderar Jesus, então. Né? Você tem que desconsiderar, porque Jesus, ele mesmo afirma: não penseis que vim mudar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim cumprir. Em seguida ele diz: todo aquele, pois, que violar um destes mandamentos, puxa que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Você percebe a relação que Jesus Cristo tem com as Escrituras? Ele mesmo respeita as Escrituras, põe o seu lugar de autoridade. Pelo contrário, em nenhum momento Jesus contradiz ou passa por cima das Escrituras Sagradas. Isso seria impossível, né? Porque a gente entende que o Jesus Cristo é as Escrituras encarnadas, né? Então, de fato, as Escrituras já falavam dele, toda a Bíblia fala dele como personagem principal. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do nosso Deus.